Caros amigos do Via Romana, estamos novamente juntos, hoje para falarmos um pouco sobre Olavo e esoterismo. Afinal de contas, Olavo de Carvalho é católico ou é esotérico? Nos últimos dias, o senhor Carvalho nos surpreendeu com um dito a respeito da necessidade de que católicos teriam de travar contato com o mundo demoníaco, com o reino do ocultismo e etc. O que acabou motivando um artigo nosso no blog Catolicidade, onde nós explicamos o contexto desse texto. O contexto desse texto é efetivamente a doutrina de René Guénon, a doutrina da angelologia perennialista. Eu faço uma recomendação a você que está vendo esse vídeo, que busque esse artigo que se refere a satanismo em Olavo de Carvalho, ok? Ocultismo e satanismo em Olavo de Carvalho, onde o mesmo deixa evidenciada a sua doutrina gnóstica, perennialista, e vai sendo insuflada de maneira sutil e indireta entre os seus adeptos, entre os seus seguidores. Muitos desses seguidores, infelizmente, são católicos, iludidos, alguns mal intencionados. Esses não são católicos efetivamente, são heréticos travestidos de católicos que seguem o guru justamente por causa dos seus erros. Há aqueles, evidentemente, que por uma fraqueza intelectual acabam não discernindo muito bem o que Olavo quer dizer com isso tudo. Justamente por isso nós estamos fazendo esse trabalho, para que você seja alertado em relação ao perigo de seguir esse senhor, ok? Um senhor que vem inviabilizando, entre outras coisas, a formação de uma direita efetivamente católica nesse país, na medida em que vem espalhando ideias de cunho israelófilo e americanófilo, e na medida em que essas ideias também se afastam da sã doutrina da igreja. Então é importante que você entenda o seguinte: Olavo de Carvalho não se converteu efetivamente à Igreja Católica. Por que nós dizemos isso? Por que nós sustentamos essa posição? Não é à toa, não é sem razão. Nós temos um embasamento para dizer o que estamos dizendo. Em primeiro lugar, é preciso que fique claro que quem é católico professa todos os dogmas ensinados pela Igreja. O católico, ele tem por característica, além da profissão de fé, que se faz através do credo, participação nos sacramentos, etc. e tal, a adesão ao ensinamento do magistério romano, do magistério da igreja. Então, não é possível ser católico se não há uma docilidade ao magistério. E é exatamente isso que não existe em Olavo de Carvalho. Não há docilidade ao magistério. Olavo professa uma série de erros, uma série de falsas doutrinas já condenadas pelo magistério. Eu queria aqui, antes de mais nada, citar para vocês uma fala de uma menina que se diz aluna do Olavo de Carvalho e que alega ter se convertido à Igreja Católica através da influência desse senhor. O nome dela é Amanda Kelly. Eu não a conheço, recebi essa fala através de um amigo e repasso a vocês, para que vocês tenham uma noção do que andam dizendo a respeito dele. Vamos lá. Foi neste ditoso curso, Esoterismo, Olavo, para quem não sabe, deu um curso sobre esoterismo, que minha conversão ao catolicismo tornou-se pétrea. Dons paranormais, que sejam, fenômenos psíquicos, quais forem, intelectos privilegiados, poder em conteste sobre países e governantes, qualquer glória humana desses gurus como Gurdjieff, Guénon ou Schuon, nada desta massa perennialista soberbamente humana que se arvora a alturas seráficas terá a elevação de um milagre de Padre Pio. E quem me ensinou isto foi este bosta do Olavo. Desculpem o palavreado, mas é o que ela usa aqui para se referir. Que é um feio, sujinho e malvado, que insiste em ser o responsável pela conversão de centenas, quiçá milhares de almas. Muito obrigada, professor. Bom, antes de mais nada, eu queria chamar a atenção para o seguinte: eu não sei se essa Amanda Kelly é uma figura real, mas o print que me mandam
tem um texto muito semelhante, muito parecido àquilo que é a linguagem do senhor Olavo de Carvalho, né? Pode ser um dos infinitos fakes de Olavo, usados vez ou outra para espalhar certas ideias como se fossem de alunos dele e não dele mesmo. Então, o primeiro ponto aqui é o seguinte: por que ela levanta essa questão do esoterismo? Isso tem que ficar claro. Quando o Olavo falou do reino do ocultismo, que nós temos que conhecer o reino do ocultismo, que nós temos que descer aos infernos para subir aos céus, ele está se referindo ao que René Guénon fala na obra Esoterismo de Dante, uma obra que nós, inclusive, temos à mão. Nós explicamos lá no nosso blog o que exatamente isso significa. Segundo Guénon, o inferno e o céu na obra de Dante simbolizam estados metafísicos do ser. E assim também seria no caso do cristianismo. Ou seja, céu e inferno não seriam entes ou coisas reais, mas sim símbolos de estados do ser. Ok? Então a descida aos infernos seria algo necessário, segundo Guénon, para que você pudesse subir. É preciso descer para subir. É essa ideia básica da metafísica perennialista de Guénon. E nesse caso, é interessante notar que Guénon também fala da necessidade de ter contato com essas forças demoníacas, porque os anjos do perennialismo de Guénon, eles representam princípios metafísicos. Então, como o iniciado tem que passar por todos os estados metafísicos possíveis, ele também tem que ter contato com os demônios para ele poder encarnar em si, efetivar em si esses princípios que são ligados aos estados inferiores do ser, para depois subir aos estados superiores. Nós explicamos isso muito bem lá no nosso artigo. E aí começaram a pipocar depoimentos desse tipo, dizendo que, olha, não é bem assim, nós fizemos o curso Esoterismo do Olavo e ele denuncia o esoterismo, etc. Né? Ele próprio chegou a dizer isso. Eu denuncio o esoterismo. Então como é que eu posso ser um esotérico? E etc. No entanto, a coisa é muito mais complicada do que parece. Porque é o seguinte, René Guénon também denunciou o esoterismo. No entanto, continuou esotérico. René Guénon fez críticas pesadíssimas a linhas esotéricas que se pautavam por um baixo ocultismo. Fez críticas pesadas à maçonaria, porque ela tinha ganho um caráter especulativo, deixado de lado aspectos simbológicos, operativos, que seriam, segundo Guénon, a sua essência. Então a maçonaria teria que voltar a essa essência. E Guénon permaneceu maçom a vida inteira, apesar dessas críticas que ele fez ao esoterismo, apesar das denúncias que ele fez ao esoterismo. Pasmem. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com outra. Você pode denunciar o esoterismo e continuar sendo esotérico, dado que há várias linhas dentro do esoterismo. E é normal, no mundo esotérico, que uma linha denuncia a outra, porque as diversas linhas sempre se consideram mais condizentes com o verdadeiro esoterismo que outras. Tem muito disso no mundo esotérico. Então isso não quer dizer absolutamente nada. O fato dele denunciar esoterismo, o fato dele denunciar o papel da Tariqa no Ocidente, denunciar algumas coisas relativas a Guénon, o Islã, Sufi, tariqueiro, isso não quer dizer nada. Não quer dizer que ele tenha deixado de ser esotérico, não quer dizer que ele tenha deixado de ter uma doutrina esotérica. Isso é que tem que ficar muito claro pra gente. Se Olavo ainda participa de alguma corporação esotérica, a princípio não sabemos se ele realmente continua pertencendo ativamente a alguma corporação. Mas o fato inegável é que a doutrina dele continua sendo esotérica. Isso aí a gente pode provar com muita facilidade. Então aqui eu queria passar para vocês também o seguinte, em relação a isso que a senhorita Amanda Kelly fala do Padre Pio. Ela diz que, olha, aprendi aqui no curso de esoterismo que o Padre Pio não pode ser explicado, né, a não ser através do milagre, ou seja, não é uma coisa que pode ser explicada, aliás, não é uma coisa que você encontra em outra religião, melhor dizendo, só se encontra na Igreja Católica. Então por isso eu decidi me converter ao catolicismo, ok?
Só que é o seguinte, uma coisa interessante, por que que o Olavo de Carvalho frisa tanto a figura do Padre Pio? Por que que não frisa Santo Antônio de Pádua, sei lá, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino? Por que Padre Pio? Por que Padre Pio? Por que ele, em específico? Bom, é muito simples, é muito simples. Vocês poderão ver num site chamado Sabedoria Perene. Olha aqui, ó. Não sei se vocês conseguirão. Não vai dar para ver, né? Tá com um brilho muito grande o celular. E a página, ela é toda branca. Então, assim, realmente não dá para enxergar. Vamos ver se agora melhora. Ah, agora melhorou. Olha aí. Ó, aqui, ó. Sabedoria Perene. Tá? É esse texto aí. A tradição primordial, um tributo a Ananda Coomaraswamy. Esse texto foi escrito, se não me engano, pelo Mateus Azevedo, que é um perennialista bastante conhecido nos meios esotéricos aqui do Brasil. Tá certo? Podem buscar esse texto aí na internet, vocês vão encontrar. Bom, lendo esse texto, a gente vai perceber que o autor ele faz a todo momento menção a mestres esotéricos, a mestres que teriam encarnado os princípios do perennialismo, ok? E desculpem, eu cometi um erro aqui. Desculpem. Vamos voltar aqui. Na verdade, o texto não é o tributo a Ananda Coomaraswamy, mas sim esse aqui, ó. Desculpem. Chuon e as grandes figuras espirituais do século XX. Tá? Realmente o texto é do Mateus Soares de Azevedo. Então esse texto está no blog Sabedoria Perene, que é um blog perennialista, correto? Então o Mateus Soares de Azevedo ele vai falar aqui sobre as grandes figuras do século XX e vai falar sobre vários mestres que teriam incorporado essa filosofia perene, essa tradição perene e esotérica, e entre esses mestres ele coloca o Padre Pio. Não que o Padre Pio tenha sido esotérico, evidentemente que não, mas esses perennialistas eles consideram certas figuras em diversas religiões encarnam esses símbolos esotéricos, esses símbolos iniciáticos, e um deles teria sido o Padre Pio. Então aqui, num dos parágrafos, ele diz assim, olha: dando início então a esta expedição em busca de luzes espirituais do nosso tempo, vejam bem, focamos no que diz respeito ao cristianismo ocidental, porque ele já tinha falado aí de outras religiões, né, hinduísmo, etc e tal. Agora ele vai falar do cristianismo ocidental, ou seja, do cristianismo romano, católico. Dois descendentes espirituais do grande Francisco de Assis, ambos capuchinhos italianos, merecem ser citados. A irmã Consolata Betroni, que viveu de 1903 a 1946, e o Padre Pio de Pietrelcina, ok? Que viveu de 1887 até 1968. Então ele continua dizendo o seguinte: Padre Pio, o estigmatista, ensinou e praticou a invocação do nome santo e foi o diretor espiritual de milhares de almas. Foi neste sentido, olha aí, foi nesse sentido que Fritz J. Schuon escreveu em carta a um correspondente italiano dos anos 50, Guido de Giorgio, que Padre Pio era uma proteção, se não bem mais, para o mundo cristão. Ou seja, Fritz J. Schuon via o Padre Pio como alguém que exemplificaria de alguma forma esses princípios perennialistas dentro da religião católica romana. Então a referência de Olavo a Padre Pio não é à toa, é uma referência que se explica a partir dessa posição de Schuon. A doutrina de Olavo continua a mesma de sempre. E para deixar claro, ainda mais claro, que a doutrina de Olavo não é a doutrina católica,
Porque só é católico quem professa a doutrina católica. Não existe esse negócio de, eu sou católico. Você dizer que é católico quer dizer nada. Você tem que provar que é. Você tem que mostrar a sua adesão à doutrina do magistério. Para deixar ainda mais clara toda essa situação, eu trago aqui a vocês mais um pouco de luz a respeito das posições do Olavo de Carvalho sobre esoterismo, maçonaria, etc. Hoje nós publicamos um artigo, ainda no nosso blog Catolicidade, sobre se Olavo realmente desmascara, denuncia esoterismo, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Em primeiro lugar, o Olavo de Carvalho diz, num Truth Speak dele, do dia 19 de março de 2007, aí vocês podem procurar também no YouTube, o seguinte: preste atenção, o católico não pode ser maçom. Existe uma bula papal feita em 1780 qualquer coisa, e depois foi confirmada pelos papas seguintes. O sujeito que entra na maçonaria, ele está automaticamente excomungado, porque a igreja não acertou suas diferenças com a maçonaria até hoje. Perfeito, até aí perfeito, né? Realmente, quem entrou na maçonaria, sendo católico, está excomungado. O problema vai começar agora. Por que a igreja não acertou suas diferenças com a maçonaria até hoje? Mas peraí, como assim? Aí ele continua. Tentaram vários encontros, vários congressos, mas não acertou até hoje. E se não acertou até hoje, não somos nós que vamos acertar. Vamos rezar para que tudo dê certo. Peraí, como assim, Olavo? Para que tudo dê certo, tem que ter um acerto, então, entre igreja e maçonaria? Aí ele diz, olha, porque eu acho que essa briga é algo altamente destrutivo. Quer dizer, ele não quer briga entre católicos e maçonaria. Tem que ter integração. Na igreja protestante, algumas têm objeções contra a maçonaria, outras não têm. E também existem milhões de direções diferentes dentro da maçonaria. Milhões de direções diferentes dentro da maçonaria, Olavo? Então não existe nada em comum entre as diversas lojas maçônicas? Será que é isso? Por que a igreja condenou a maçonaria em bloco? Por que Leão XIII condenou a maçonaria em bloco? Lá na Humanum Genus. Por que ele fez isso? Se a maçonaria não é uma coisa só, por que a igreja fez essa condenação em bloco? Né? Estranho. Aí o Olavo veio, né, esses últimos dias aí, e falou o seguinte: há anos denuncia o esoterismo e o ecumenismo como instrumento da estratégia globalista e afirmam com todas as letras que as únicas iniciações válidas são os sacramentos da Igreja Católica. Mas segundo a Salomé Beneditina, não sei de quem que ele está falando, mas enfim, sou um seguidor de Guénon e Chuon. Aí a pergunta que nós fazemos é: será que ele realmente denuncia esoterismo? Vocês pegarem um vídeo de Olavo, deixei esse vídeo lá no artigo que fiz, cujo título qual é o título do artigo? É Descida de Olavo aos Infernos da Heresia. Eu deixei o áudio lá mostrando o seguinte, que o Olavo, anos atrás, falou o seguinte. Veja bem, primeiro, logo no início do áudio, conheço muito católico que está na maçonaria, que é bom católico. Esses que lutam pela pacificação da maçonaria com a Igreja Católica, eles estão certos, quer dizer, a igreja condenou a maçonaria, não existe como voltar atrás em relação a isso. Isso foi decretado por vários papas. Os princípios da maçonaria são essencialmente contrários aos princípios católicos. No entanto, ele diz que os que estão lutando pela pacificação estão certos. Então o que Olavo faz? Ele denuncia realmente o esoterismo? Claro que não, ele não denuncia nada. Ele na verdade está protegendo uma ala do esoterismo, que é a maçonaria, baixando o porrete em outros, defendendo a ala maçônica. Porém, apesar de tudo, depois ele continua dizendo o seguinte, lá entre os 20 segundos e o primeiro minuto de vídeo, tá? O vídeo tem mais ou menos uns 13 minutos. A maçonaria fez muita merda na história, desculpe a palavra, mas é o que ele usa, mas criou os Estados Unidos, que são a maior nação cristã da Terra. Então é um meio a meio. A maior nação cristã do mundo foram os maçons que construíram. Então veja, segundo o Olavo, na verdade a maçonaria está promovendo o cristianismo. Ela não é inimiga do cristianismo como
disseram os papas. É assim que ele denuncia o esoterismo. Que coisa, não? No minuto 6 do áudio, ele volta a falar desse assunto e diz assim: o problema são os Illuminati, não a maçonaria americana. Quer dizer, o problema é só uma ala da maçonaria, os Illuminati, né? Maçonaria americana não, ela é boa, ela criou uma nação cristã e etc. Tá? No Jardim das Aflições fica ainda mais claro, né? Ele vai dizer lá que, segundo Guénon, lá na página 262, se não houver aliança entre cristianismo e maçonaria, vai haver uma enxurrada, uma invasão islâmica no Ocidente e acabou. Então tem que ter essa aliança. Mas agora, a coisa mais interessante disso tudo aí que o Olavo fala é o seguinte: o Papa Leão XIII, não, Humano Genus, que é um documento que condena a maçonaria, diz lá no número 13 que o principal trabalho da maçonaria é implementar o naturalismo na sociedade. O que é naturalismo? É a ideia de que a sociedade deve se guiar apenas por leis naturais emanadas da razão humana, ou seja, nada de influência da religião, do dogma católico na sociedade. Então, assim, não pode ter uma lei dizendo que é proibido trabalhar nos domingos. Por quê? Porque isso é um dogma de fé católico, não tem nada a ver com a natureza, com a razão. Então, segundo os maçons, o que tem que reger a sociedade é o naturalismo iluminista. Correto? Então, o que o Olavo faz? Ele chega e diz o seguinte, que os Estados Unidos são uma nação cristã. Ora, mas os Estados Unidos é o quê? É um país fundado em quê? Uma Constituição. Uma Constituição que dá à igreja espaço na lei, espaço na vida pública? Claro que não. Como nós dissemos, nesse artigo que fizemos, o que está em jogo é o seguinte: mesmo que nos Estados Unidos não tenha havido uma perseguição feroz à igreja, como houve na França durante a Revolução Francesa, movida pelos maçons jacobinos, é claro, os Estados Unidos foi fundado por maçons, teve perseguição à igreja católica? Lá não teve. Mas assim, não teve, mas também eles criaram o quê? Um Estado laico. Um Estado onde o Estado é uma coisa, a igreja é outra. Uma separação entre as duas esferas. Tá? E é exatamente este o objetivo dos maçons, como deixa claro o Papa Leão XIII, no número 13 do Humano Genus, seu documento contra a maçonaria. Então, assim, como é que ele está a denunciar o esoterismo se ele defende a maior obra já criada na história pelo esoterismo, que se chama Estados Unidos da América? Se o cara defende os Estados Unidos como um fator de equilíbrio, de harmonia, um fator harmonizador, um fator ordenador dentro do mundo ocidental, é evidente que ele não está denunciando o esoterismo coisa nenhuma. Ele está promovendo a obra mais grandiosa que o esoterismo fez na história, que foi criar um país que é dominante hoje no mundo, né, que espalha pelo mundo justamente esse espírito laico, a moral laica, como ele bem descreve lá no Jardim das Aflições. Interessante, como Olavo, e antes fazia uma crítica aos Estados Unidos, hoje aderiu a uma americanofilia. Então, assim, ele não denuncia coisa nenhuma. Ele é um farsante, um mentiroso. E você, católico, tem que se afastar desse sujeito. Por quê? Porque se não se afastar, você vai ser levado ao inferno. Por que você vai ser levado ao inferno? Porque ele ensina doutrinas falsas. Ele ensina doutrinas falsas. Vejamos o que o Olavo disse, acho que foi hoje isso, a respeito dos padres. Vejam se isso aqui não é anticlericalismo. Percebam. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Pera aí, deixa eu diminuir o brilho do celular para você poder ler. Olha aí o que ele fala, ó. Acho que não vai dar para ler. Vou ler para vocês. Vocês podem acessar depois lá no artigo, né, do blog. O filhinho de Jorge Bernanos, quando viu uma comissão de padres chegando para visitar o pai, anunciava: pai, os idiotas vêm aí. Olha só como é que ele se refere aos padres. Idiotas. É esse homem que é católico? É esse homem que se converteu? Um homem que usa um termo desses para se dirigir a padres? É claro que hoje há padres indignos, há padres que estão traindo a fé, mas falar de padres em geral nesse termo
Realmente não é algo digno de um católico. No dia 26 de janeiro, o Olavo soltou mais uma pérola, mais uma heresia, em que ele diz o seguinte: a fé não consiste em acreditar em qualquer coisa que a autoridade lhe diga. Ora, toda a nossa fé católica emana da autoridade de Jesus Cristo e dos seus sucessores, dos apóstolos e dos seus sucessores. São os bispos, são os papas. Tudo que nós cremos vem da autoridade. A lamentável documento do Papa Pio X condenou essa proposição, dizendo assim, no número 7, a Igreja, quando proscreve erros, não pode de maneira nenhuma exigir que os fiéis aceitem seus juízos com assentimento interno. Essa proposição, que era defendida pelos modernistas, é também defendida pelo Olavo. Quer dizer, quando a Igreja ensina, você não tem que aderir ao que ela ensina por obediência à autoridade. Você tem que julgar. Ele diz que você tem que julgar. Isso aí é o livre exame de Lutero. Nada mais. Nada mais. Vamos a mais uma aqui. Olha o que ele diz também no dia 25 de janeiro. Um só dogma da Igreja pode ter 1000 transposições filosóficas diferentes. Mas para entender isso é preciso saber ler, que no Brasil exigir demais. Ora, o que é um dogma da Igreja? É uma verdade de fé atestada pela autoridade. É engraçado, primeiro ele diz que não se deve confiar no que a autoridade diz. Depois ele fala de dogma, que é algo que é confirmado pela autoridade. É uma contradição total. Mas aí ele fala o seguinte: o dogma ele tem 1000 transposições filosóficas, ou seja, significa que ele tem várias interpretações, né? Só que a Igreja, ao dogmatizar, ela está dizendo o quê? Que depois de uma série de controvérsias, de discussões a respeito de um tema, por exemplo, divindade de Cristo, uns dizem que Cristo é Deus, outros dizem que não. Depois de várias discussões sobre o tema, chega-se à conclusão de que Cristo é Deus, por isso, isso e isso. Ou seja, a Igreja confirma o dogma e traz a interpretação. E todo mundo que fugir daquela interpretação, que é canonizada por uma fórmula, por um decreto, etc., incorre em heresia. Então, assim, o dogma não permite 1000 transposições filosóficas, coisíssima nenhuma. Isso também é doutrina condenada pela lamentável, tá? Lá no número 22, os modernistas diziam: o dogma não é uma coisa caída do céu, é uma coisa que é fruto de uma interpretação de fatos religiosos, etc. O Olavo mesmo já deixou claro que para ele a fé é um conjunto de fatos. A fé não tem doutrina, né? Então a Igreja foi tirando desses fatos uma doutrina. Isso é a doutrina do modernismo, não deixa de ser, né? E para finalizar a nossa exposição, o Olavo disse esses dias também que o bispo de Londrina, que fez lá o Inter-Eclesial das Sebes, esse bispo estaria excomungado automaticamente. O que é muito engraçado, né? Porque assim, ele excomunga bispos, ele excomunga papas, mas quando nós dizemos que ele recai em heresia, os seus alunos dizem que não, peraí, calma, prudência, cuidado, temos que perguntar ao professor Olavo o que ele realmente está querendo dizer, não é bem assim. Só os alunos do COF entendem exatamente qual o contexto em que ele fala, é preciso ter acesso às aulas dele, é preciso ter lido tudo o que ele escreveu, etc, etc, etc. Ou seja, para o Olavo, um peso, para os bispos, um outro peso, bem maior, né? O critério para o Olavo é sempre mais laxo, para os bispos é sempre mais rigoroso. Ora, isso não caracteriza que os seus alunos estão obcecados em justificar qualquer patranha do Olavo? É evidente que se trata de uma seita. Então, por favor, meu amigo, você que é católico e segue esse homem, informe-se melhor a respeito dele. Esse homem não tem a fé da Igreja. Um homem que diz que nós não devemos receber o ensinamento da autoridade, que a fé não emana da autoridade. Esse sujeito tem a mesma doutrina de Lutero. Esse sujeito não é católico. Ele é qualquer coisa, menos católico. Então acorde, meu amigo, senão você vai em direção ao inferno. E nós não queremos isso. Então saia do domínio desse sujeito e se torne efetivamente fiel à sã doutrina, porque com Olavo de Carvalho não há outro caminho a não ser a condenação eterna.
Meus amigos, muito obrigado, e eu gostaria de agradecer a atenção de vocês mais uma vez. Desculpem os erros que aconteceram aqui na gravação desse vídeo, a exposição aqui do artigo do Matheus Azevedo, mas creio que tudo ficou bem esclarecido. Espero que esse vídeo te ajude a entender o perigo que esse homem representa. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.